Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós estamos meditando no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 7. E o título da mensagem é Resposta a perguntas acerca do casamento. Este é o título da mensagem. Resposta a perguntas acerca do casamento. Que diz o seguinte: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher. E cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele não a deixe. E se a mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor o chamou. É o que ordena em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim
a obediência dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Estás ligado à mulher, não busque separar-te. Está livre de mulher, não busques mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. E o que resta é que também os que têm mulheres seja como se não as tivessem. E os que choram como se não chorassem. E os que folgam como se não folgassem. E os que compram como se não possuíssem. E os que usam deste mundo como se dele não abusassem. Porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Vamos repetir aqui esses últimos 3 versículos aqui, porque achei de extrema importância. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Estás ligado à mulher, não busque separar-te. Estás livre de mulher, não busques mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne. E eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e que o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. E os que choram, como se não chorassem. E os que folgam, como se não folgassem. E os que compram, como se não possuíssem. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem. Porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Mas o casado cuida das coisas do mundo. Mas o casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem, a solteira, cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para que
é decente, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal que quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem, de sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que a não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pelo marido, está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Vamos repetir este versículo 39 do capítulo 7 de 1 Coríntios, porque muitos fazem uma confusão tremenda a respeito deste assunto, né? Muitos crentes, pessoas que se dizem crente, fazem uma confusão tremenda, né? E a palavra é clara e transparente. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Aleluia, Pai. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, este capítulo de número 7 de 1 Coríntios, eu considero um dos mais importantes do livro de Coríntios, né? Porque ele traz aqui a elucidação de muitas confusões de mente e espírito que os irmãos fazem, né? Nós temos uma quantidade enorme de irmãos e irmãs, né, que se divorciaram, marido das suas esposas, esposa dos seus maridos, né, e casaram de novo, tiveram um segundo casamento, um terceiro. E é possível que tenha alguns que já tenham até no quarto casamento, enfileirando, né, ex-mulher. Né? E esse conceito de ex-mulher, irmãos, é da lei dos homens. Né? Da lei dos homens, é legal, de acordo com a lei dos homens, e nós, como cidadãos, nosso país, somos obrigados a obedecer às leis, né, naquilo que é bom, naquilo que é proveitoso, naquilo que não nos traz nenhum prejuízo para nossas almas, né? Naquilo que nos traz prejuízo, nós precisamos estar enquadrados rigorosamente dentro da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela não traz confusão alguma, né? Toda confusão que vem na vida do homem é trazida através do mundo, da obediência ao mundo e não da palavra de Deus. Todo homem crente, quando ele usa o mundo, né? Quando ele usa o mundo para poder fazer ali as suas comparações daquilo que ele vai fazer, que ele deve fazer, ele acaba perdendo, né, um pedacinho do céu, né? Ele acaba perdendo, porque cada vez que ele fazem isso, ele traz o mundo para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, né? E casa espiritual, digo. Então, de modo que com isso ele acaba perdendo, aos pouquinhos ele vai enfiando o pé no lamaçal, e quando vê, está atolado até o pescoço e ele não consegue sair mais. Ele perdeu-se, né? Porque o mundo é mau. O mundo jaz no maligno, diz o Senhor Jesus, né? O mundo jaz no maligno, né? Então, de modo que o homem, o servo de Deus, a serva de Deus, toda e qualquer decisão que ele vai tomar na sua vida, né,
é necessário trazer a sua decisão para a palavra de Deus, para fazer a devida comparação, a sua consulta mediante a palavra de Deus, que é a luz. A Bíblia Sagrada, né, é a bússola do viajante, né? Então, de modo que a palavra de Deus, ela é a luz que nos guia, que nos conduz, né? E de modo que o homem que dá ouvido à palavra de Deus, ele recebe o Espírito Santo do Senhor, então ele tem luz, né? Então ele tem a luz divina, né, dada pelo Senhor, né, que é o seu divino Espírito Santo. Então, toda decisão que ele for tomar importante, decisão séria na sua vida, se ele buscar na palavra de Deus a resposta correta para tomar a decisão, antes de tomar a decisão, ele nunca erra, ele nunca peca, ele dá sempre o passo certo, né? E no 1 Coríntios 7, irmãos, nós vejamos aqui que a igreja, né, a igreja de Corinto estava numa confusão terrível, né, em relação ao casamento, né? O povo queria casar com uma mulher, viver com ela algum tempo, depois aquela desculpa esfarrapada que o amor acabou, casar com outra. O pastor na igreja, a mulher vai ficando velha, tem as jovens bonitas, começa a ficar de olho na jovem, e escolhe uma jovem para poder casar e quer casar de novo, e aí eles fazem confusão, né? De acordo com a palavra de Deus, para poder casar de novo, né? E essa confusão não é de hoje, não. Ela está até hoje, ela persiste até hoje, e hoje já está extremamente avançada e evoluída em toda a face da terra, né? Mas, lá em Coríntios, naquela época, né, há 2000 anos atrás aproximadamente, essa confusão já tinha nascido lá, né? E ela perdura até os dias de hoje, e está alastrada pelas igrejas de porta larga. As igrejas que têm doutrina, né, que vivem a sã doutrina do Senhor, não tem perigo, não acontece. Mas o que acontece com muitas pessoas que quando quer casar e a igreja que ele está não permite? Ele troca de igreja. Ele vai para uma igreja de porta larga porque lá ele pode casar, lá ele pode divorciar da sua esposa, a esposa pode divorciar do marido e ele casa de novo, né? E isso ele esquece que ele está trazendo maldição para a sua vida e a sua alma vai se perder por esse motivo. Então é proibido, não pode, né? Enquanto a mulher estiver viva, o cônjuge, vamos falar o cônjuge, né? Enquanto o cônjuge estiver vivo, né, tanto o marido quanto a mulher está ligado um ao outro pelo casamento, né? Então, é tão verdade isso, irmãos, que Jesus, quando evangelizava a mulher samaritana em São João 4, né, a mulher chegou para buscar água, Jesus pediu para ela um pouco d'água, ela assustou e falou que ele não podia falar com ela porque ela era samaritana, né, e ele era judeu, e os judeus não falavam com o samaritano, e ela falou, mas também as mulheres não falam com os homens, o homem não fala com as mulheres. Jesus falou para ela, se você soubesse quem é que te pede água, você todaria. Porque se eu der da água, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Né? Ela respondeu e disse, quem é o Senhor para fazer isso? O Senhor parece que é profeta, né? O Senhor parece que é maior do que o nosso pai Jacó, que deu esse poço para nós. Falou lá um monte de outras coisas que não vem ao caso nesse momento, só para poder chegar no que eu quero falar em relação ao casamento, né? E aí, Jesus, ela se interessou para saber quem era Jesus, para saber, o Senhor parece que é profeta, é maior que o nosso pai Jacó, que deu esse poço para nós, para beber água para nós e nossos animais. Jesus falou para ela, vai na sua casa, chama o seu marido e vem cá. Ela falou, eu não tenho marido. Jesus falou para ela, isso disseste com verdade, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Né? Então vocês veem a seriedade que é de ficar, permanecer até a morte no primeiro casamento. Quando um dos cônjuges falecer, então o viúvo ou a viúva pode casar de novo, desde que seja no Senhor, diz esta santa palavra de 1 Coríntios 7. Eu recomendo a todo homem e toda mulher que tornasse crente, né, que leia essa mensagem. Virou crente, tornou-se crente, ficou crente. Então vai no 1 Coríntios 7 e leia com toda atenção para você entender
o que está falando sobre a vida conjugal de marido e mulher, né? Então a palavra diz o seguinte, 1 Coríntios 7, né? Resposta a perguntas acerca do casamento, né? Paulo respondendo, né? Paulo respondendo aos irmãos de Corinto, né? As perguntas que eles faziam a respeito do casamento, que o interesse deles era casar, sempre que tivesse que quebrasse o pau em casa, largasse e casasse com outra, né? Ora, Paulo afirma, ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulheres. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido, né? E o que isso quer dizer, irmãos, em relação a o Paulo respondendo isso? Porque se o homem, né, é um homem calmo, tranquilo, sossegado, se ele viver solteiro, entregar sua vida a Cristo, né, ele com certeza terá grandes triunfos na sua vida espiritual, né? Porque ele não terá a que se prender, nada que impede ele de fazer a obra de Deus, que é uma escolha extraordinária. O homem que não tem com que se preocupar, que não tem esposa, não tem filhos, vive sozinho, né? Se ele se entregar sua vida para Cristo e for fazer a obra de Deus, né, ele escolheu, sem sombra de dúvidas, a melhor coisa para fazer na vida dele, né? E a mulher da mesma forma, né? Porque ela não tem nada que impede. Porque a maior riqueza de um homem, né, de um ser humano, é servir a Cristo, é servir a Jesus, é fazer a obra de Deus. Não tem riqueza maior, não tem nada maior do que isto. A nossa recompensa é assim, é brutal, irmãos, é extraordinária. O homem que dedica sua vida a Cristo, ele chama-se nazierado de Deus. Foi o caso de Samuel, irmãos, o caso de Sansão e outros mais, né, que não casaram, não tiveram mulher, entregou sua vida a Cristo, foi viver para Cristo, né? Samuel nem foi por ele próprio, foi a mãe dele, Ana, que fez o propósito com Deus, né? Então, de modo que não existe nada mais rico na vida de um homem do que entregar sua vida a Cristo e viver para Cristo, né? Ele vive livre de todo e qualquer problemas ligado à família e familiares e vive para Cristo, né? A recompensa é muito grande. Mas o homem nasceu para casar, a mulher nasceu para casar, faz parte da fundação do mundo, né? Deus determinou isto a partir do capítulo 2 de Gênesis, capítulo 2, 4, né? Deus já fala sobre a união do homem com a mulher, né? Foi Deus quem uniu o casal. A família é a primeira instituição de Deus, é abençoada por Deus, sem problema, né? E aqui Paulo continua falando, ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas se por causa da prostituição, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher. E cada uma tem seu próprio marido. Ou seja, exatamente porque não é permitido por Deus que o homem tenha mais de uma mulher. Não é permitido por Deus que a mulher tenha mais de um marido. Aí você que lê a Bíblia e não tem entendimento, fala, mas como é que antigamente os homens tinham 2, 3, 4 mulheres, até mais? Como é que antigamente podia, agora não pode? Acontece o seguinte, que desde no princípio do mundo, Deus deu ao homem livre-arbítrio, para que o homem andasse de acordo com a sua própria consciência, né? E Deus tinha também um interesse em povoar a terra, era necessário, era propósito de Deus, era projeto de Deus. Mas Deus deu para Moisés as leis, os estatutos, os mandamentos. A partir dali, começou a ter regra, começou a haver lei, começou a haver mandamentos, estatutos. Então, a partir dali, já não pode mais.
Já não pode mais. Quando podia, Deus não tinha dado os limites. Deus deu os limites a partir do momento que ele achou que era conveniente. Ou você vai querer questionar os desígnios de Deus? Né? Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. E cada mulher tem o seu próprio marido. Ou seja, não existe prostituição entre marido e mulher. Entre mulher e marido. Se cada um viver um para o outro. Fora disso, é prostituição. É pecado. Começa a colher pecado na sua vida. Né? Aleluia, Pai. O marido pague à mulher a devida benevolência. E da mesma sorte a mulher ao marido. Por que Paulo está falando isso? Por causa das birras. Por causa das piconhas. Né? Por esse motivo. Para que cada um tenha entendimento que o corpo da mulher casada não pertence a ela. Pertence ao marido. O corpo do marido não pertence a ele. Pertence à mulher casada. Tudo isto onde há respeito e onde há amor. Né? Existem as duas coisas para que nós precisamos seguir. Não é da forma que as pessoas muitos entendem. Acha que é a bruta, é a força na marra. Não é nada disso não. Não existe imposição. Né? O amor sobre todas as coisas. Né? O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. Ou seja, o corpo da mulher pertence ao marido. Né? E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Então, da mesma sorte, a mulher ela tem o poder sobre o corpo do marido. Né? Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo para vos aplicardes à oração. Ou seja, a separação de corpos, né? Nesse caso aqui, ela é permitida para a oração. O marido está em jejum, está jejuando, fez um propósito, ele conversa com a esposa, ele explica, né? A abstinência é de tudo, né? É de tudo, né? Tanto da alimentação como também da vida sexual entre marido e mulher, né? Então, isso é permitido, é aceito por Deus, né? Porque o homem precisa estar santificado de corpo, alma e espírito, né? Essa determinação foi o próprio Deus quem deu para Moisés, né? No dia que ele pediu, que ele determinou para Moisés, né? Santifica o povo hoje e amanhã e depois da manhã eu estarei no meio de vós. E passou para Moisés, tintim por tintim, detalhe por detalhe, o que o povo, que não era para o povo fazer. Porque o povo faz de tudo. O povo faz o que dá na telha, faz o que dá na cabeça, faz o que bem quer. Né? Se não houver regras, irmãos, não tem jeito. Tem que haver um freio de arrumação. Né? Tem que haver regras. O homem precisa de limites. Se não der limites para o homem, ele atravessa o sinal vermelho toda hora, todo dia, o dia inteiro, todos os dias. Por isso existem as leis, os estatutos e os mandamentos. E assim funciona. E aquele que observa as leis, ele passa a ser cumpridor das leis e tudo vai bem na sua vida. É simples assim, né? E aqui a palavra continua falando, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Ou seja, senta, conversa, explica. São pessoas adultas, não tem criança na sala e há um perfeito entendimento e o amor flui e Deus opera de forma extraordinária nas nossas vidas, na vida de cada um, né? Por algum tempo, né? Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência.
Ou seja, o diabo adora ver picuinha entre marido e mulher, né? Aquelas birrinhas que marido e mulher faz um contra o outro, né? O diabo adora ver isso, porque aí é a primeira brecha que ele precisa para entrar no meio, né? E cirandar com a vida espiritual daquele casal. E fazer de tudo para acabar com aquele lar, né? E muitas vezes nas famílias ímpias ele tem conseguido isso com muito grande êxito, infelizmente. Que são casais ímpios que não têm entendimento, né? E agem segundo as vontades de Satanás, não segundo a vontade de Deus, né? E o casamento acaba de forma prematura, que a gente lamenta profundamente, né? Porque a pessoa não aprendeu, não ouviu, não foi ensinado, não aprendeu e acabou fazendo esse tipo de coisa. E duas vidas, duas famílias, um lar acabou se acabando de forma prematuramente inesperada, indesejada por todos aqueles que amam o casal de um modo geral. Tá certo, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém!